nossa bancada tem hoje o filósofo Mário Sérgio Cortella e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Esta semana, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo já registrou mais de R$500 bilhão em impostos pagos pelos brasileiros no ano. São tributos federais, estaduais e municipais. Só nos ovos de Páscoa, tão comuns nesta época, o governo fica com 40% do valor pago. Véspera de Páscoa no supermercado é assim. Tá na mão. Quantos? Um só? Vamos aproveitar a promoção, levando 3. Quase uma unanimidade, segundo a indústria do setor. 3 em cada 4 brasileiros consomem chocolate. Esta loja na Zona Sul de São Paulo comprou 3.000 toneladas de barras e ovos de Páscoa. 16% mais que no ano passado. O preço assusta e o principal motivo é a carga de imposto, que no caso do ovo chega a 42%. Praticamente 6 meses para chegar na boca do consumidor. Então o custo, é claro, acaba aumentando, né? Para você ter uma ideia do que isso significa, na hora de passar no caixa, sem os impostos, você compraria um ovo assim de meio quilo e conseguiria levar um outro, com quase metade do peso. Tudo paga esse imposto aqui no Brasil, né? Tudo encarece por conta dos impostos. As crianças adoram, né? Não tem como a gente não comprar. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a cidade de Porto Alegre teve o maior aumento no preço do ovo de Páscoa. Será que o consumidor gaúcho notou que o principal produto da Páscoa está menos doce? A gente pagava ano passado R$20 um ovo bom, agora está pagando quase 30. Entre as 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, Porto Alegre foi a que registrou o aumento maior no preço do ovo de chocolate, 7,7% entre abril de 2013 e março de 2014. Tem toda uma logística para trazer esse produto para cá. A matéria-prima também não é produzida. A região que produz é mais para o norte, o cacau. Então isso tudo encarece. Então a nossa logística aqui no sul é mais cara que nos outros estados. Além dos ovos, outros produtos da Páscoa, como bacalhau e vinho, têm carga tributária que varia de 38% a quase 55%. Uma série de impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, que representa, por exemplo, R$ 55,00 numa compra de R$ 166,00. Se nós formos analisar a carga tributária que nós pagamos hoje, é uma carga tributária alta e isso prejudica sensivelmente as empresas no geral, tanto os produtores rurais até o consumidor final que vai pagar essa conta. Bom, a carga tributária é uma das maiores do mundo. Tem solução para isso, Senes? Aí, esse tema é bastante polêmico e interessante, porque ele é mais alto se você comparar com outros países de renda média. Se você comparar com países de renda alta, você tem países que têm impostos mais altos do que o Brasil. Agora, qual que é a questão brasileira? Não é? Eu acho que quando a gente fala que ele é alto em geral, a gente deixa por trás temas que são mais relevantes. O problema, acho que, da questão do imposto no Brasil é que ele é alto, ok, mas ele pode ser alto justo, pode ser alto e racional. O problema é que ele é alto e irracional do ponto de vista econômico. Ele não faz sentido, se você pegar o encadeamento da forma pela qual se cobra imposto no Brasil, ele não é pró-investimento, pró-emprego, etc. Ele é feito com base numa série de outros critérios que não levam a um incentivo econômico. Ele é irracional nesse sentido. Um dos grandes exemplos é, por exemplo, você paga 18%, 19% de imposto sobre remédio humano e o remédio veterinário é 0% de imposto. Então, quer dizer, não dá para entender muito a lógica. Na verdade, tem uma lógica, um é para produção, eles dizem que é para produção, e outro para consumo final. Só que o consumo final é o ser humano. Né? Mas além disso, dele ser irracional... Essa não pode lembrar. O grande Joemir Betti tinha uma frase ótima sobre isso, ele que já faleceu. Ele dizia que se você entrar numa farmácia tossindo, você paga 17% a mais se entrar latindo. Latindo você paga menos, exatamente. E vai entender a lógica de uma situação dessa. Mas além de ser ilógico do ponto de vista econômico, ele é injusto. Esse acho que é o grande problema da questão do imposto no Brasil. Por exemplo, você pegar a boa parte da nossa carga tributária é chamado imposto direto. Indireto, que é sobre o consumo. E o consumo pesa mais para quem tem renda menor. O imposto direto, que teoricamente corrige um pouco a distorção de renda, no Brasil é muito baixo.
Então, além de ser irracional, ele é alto, irracional e injusto. O Cortella, aqui no... Desculpa, você já ia respirando para responder, mas aqui no Twitter, muitas pessoas reclamam dessa questão do imposto. O problema não é pagar o imposto, o problema é que esse imposto não é revertido para os bens essenciais. Talvez a gente esteja confundindo duas coisas, alto e baixo com caro e barato. Alto e baixo tem a ver com um padrão de escala. Caro e barato é uma avaliação sobre valor. Por exemplo, você pode ter uma coisa cujo custo é baixo, mas não vale. Portanto, ele é barato, mas não tem valia. E você tem algo cujo custo é alto, né? Algo que o custo é alto, mas ele não é caro. Porque caro é aquilo que não vale pelo que você pagou. Às vezes você compra um remédio, você compra um carro, você compra um livro, ele não é caro, ele só é caro quando ele não vale aquilo que você pagou. E nessa hora, eu acho que nós temos impostos no Brasil que são caros. Quando a matéria diz que 40%, por exemplo, ficaram com o governo, o que é o governo? O governo é uma entidade abstrata desse ponto de vista. Ficaram com quem? O governo pegou e pôs no bolso esse dinheiro, guardou, mandou para a Suíça, né? Meio estranho. Agora, nós não podemos esquecer, o Ricardo lembrou isso, imposto não chama imposto à toa, não é voluntário, é imposto. No Brasil nós temos uma dificuldade que é entender, porque nós usamos uma expressão que inclusive a Receita Federal traz à tona, que ela não é correta. Nós somos chamados de contribuintes. E nós não somos contribuintes. Essa expressão ela tem que ser substituída. Nos Estados Unidos, o cidadão paga imposto e lá ele é chamado de taxpayer. Ele é um pagador de imposto. Ele é um pagador de tributo. Uma coisa é eu dizer, não, William, contribuinte, amigo contribuinte. Isso. Você contribuiu, você estava afim, é voluntário. Não é. Imposto é imposto. Agora, por último, nós temos os impostômetros, que medem quanto a gente tem de imposto. Mas nós temos que criar também o impostômetro, ou seja, o número de impostores que a gente tem no dia a dia, que produzem evasão fiscal, que não aceitam a emissão de nota, que faz com que haja caixa 2 na empresa pública ou privada. O número de impostores, às vezes, se fosse menor, diminuiria os impostos que a gente tem.